uma grande alegria minha estar aqui hoje. Primeiro, por dois motivos. O primeiro, porque eu estou dentro de um conjunto de amigos. Conhecendo o Espiritismo com grande parte das pessoas que estão aqui. E segundo motivo, porque não precisa para mim ir muito longe. Se eu curar o olho, eu já estou olhando para casa. Eu não preciso usar de outro artifício para ir longe, para poder estudar o Espiritismo ou tentar, digamos assim, passar um pouquinho do que a gente aprende. A ideia é a seguinte, é justamente essa. Eu nunca me considerei um palestrante. Eu tenho feito esse trabalho em algumas casas espíritas, mas por força da colocação. Foram me colocando ali e eu fui levando a coisa. Mas eu não me considero um palestrante. Eu me considero um conversador. Eu converso com as pessoas. E no conversar com as pessoas, a gente vai tirando algumas dúvidas e vai passando alguns conhecimentos que a gente vai estudando. Tá? E o que eu venho fazer para vocês hoje é exatamente isso. Eu vou trazer hoje uma palestra que eu montei para passar nas casas espíritas, eu já passei uma, chamada Vaidade Nossa de Cada Dia. A vaidade é uma característica fundamental do ser humano. É, talvez, dos vícios humanos, o mais difícil de ser combatido. E aí você diz, esse cara que está falando aqui só pode ser vaidoso para estar aqui na frente falando. É lógico. E eu admito que eu sou vaidoso, porque se eu não fosse vaidoso, eu não estaria aqui. E todos vocês são vaidosos e eu vou provar para vocês também. Até o mais tímido que está aqui sentado é mais vaidoso que eu que estou aqui falando. Porque a vaidade, às vezes, é intrínseca, ela é interna. As pessoas, às vezes, têm medo de falhar, isso é vaidade. Medo de falhar com todos, com a família, com as pessoas do centro, medo de falhar no serviço, tudo isso é vaidade. E vou tentar mostrar para vocês um pouquinho disso, tá? Lá no Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861 por Kardec, que tinha sua função importantíssima, que foi a segunda obra da codificação, e é por isso que ela é importante, porque era necessário já, depois do Livro dos Espíritos, que viesse alguma coisa que desse, por exemplo, um norte à mediunidade. E vocês percebem que antes do Evangelho segundo o Espiritismo vem o Livro dos Médiuns. E lá no Livro dos Médiuns, Kardec nos traz uma indagação importantíssima, com uma propriedade enorme. Lá na questão 228 diz o seguinte: todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Porque é essa que menos a gente se confessa a si mesmo. E é verdade. A gente dificilmente se acha orgulhoso, se acha vaidoso. Até tem aquelas tendências, mas dificilmente a gente se entrega. A gente procura mostrar para todo mundo que a gente é humilde, tranquilo, né? E às vezes não é bem assim. Bom, muito estudado, muito falado sobre vaidade, pensadores, filósofos falaram um monte sobre isso, e principalmente teólogos. E os teólogos trouxeram vaidade como um dos 7 pecados capitais. O que é pecado? Estou falando com os encarnados. O que é pecado? Qual é a ideia de vocês de pecado? Isso aí. Pecado, literalmente, na tradução literal, é erro. Pecar é errar. Só que percebam que tem uma diferença nisso tudo. Se eu digo assim, Magda, você errou. Tudo bem, é aceitável. Agora, se eu disser para Magda, Magda, você pecou, não parece mais pesado? Parece, né? Parece que eu fiz uma coisa errada, mais errada do que é o normal. E isso é natural, porque nas nossas encarnações nós temos o nosso subconsciente gravado. E como nós passamos por várias, principalmente dentro da Igreja Católica, que foi muito cobrado de nós, que o pecado é coisa do demônio. Né? Que quem peca está ao lado de quem? Do demônio, do capeta. Quem erra é humano, erra humano. Então a gente aceita o erro, mas o pecado não. Então os teólogos, eles fizeram uma catalogação, eles catalogaram 7 pecados importantes, capitais. A cidade de um estado mais importante é a capital, então é uma principal cidade. Tá? E os pecados mais importantes foram considerados capitais. E aí nós temos os 7 pecados capitais. Por que são considerados capitais? Pelo seguinte, são pecados que geram outros pecados. Já está lá no Livro dos Espíritos, quem lê o Livro dos Espíritos sabe, dizendo que o maior mal do mundo é o orgulho e o egoísmo, porque dele gera todo o resto do mal.
Esses pecados eram considerados capitais porque geravam mais. Por exemplo, ira. A ira gera homicídio. O homicídio não gera mais nada, já gera morte. A ira gera violência, entenderam? Então a ira gera vários pecados. O homicídio já não é mais. Então o pecado capital, dentro dessa ótica, é o pecado que gera mais pecados. Isso é coisa tão interessante que todos os pecados de hoje já viraram orgulho nosso. Só menos inveja. A inveja, ainda ninguém tem orgulho de dizer que é invejoso. E vou mostrar para vocês que sim. Quem daqui é invejoso? Levanta a mão. Ninguém, né? Vou mudar a pergunta. Quem daqui já foi alvo de inveja? Não precisa levantar a mão. Veja só, gente, como nós somos humildes, né? Nós não achamos invejosos. Mas veja só, vocês são um público, vocês são um público-alvo, gente. Veja bem, aqui tem uma amostra boa de uma probabilidade. Mas veja, um bom desvio padrão. Mas veja só, aqui 100% não é invejoso. Mas 100% já sofreu inveja. A conta não bate. Onde é que estão os invejosos? Ou vocês são muito mentirosos, ou vocês são muito vaidosos. Mas então, de todos os pecados, eu já vi todos eles ser, hoje em dia, sinônimo de orgulho, menos a inveja. Quer ver? Luxúria. Quem anda pelos Facebook da vida aí, viu alguém um dia postar tragédia pessoal? Não? Não. O sujeito só posta o quê? Balada, né? Bem acompanhado, mesa farta, viagens, de preferência mais longe possível e centro histórico, só coisa boa. Luxúria. Hoje nós nos gabamos, nós temos orgulho de mostrar nossa luxúria. O que dava fogueira na Idade Média, hoje em dia é virtude. Olha a inversão que nós estamos vendo. Percebe? Gula. E eu vou falar todos. Por azar de vocês. Gula. Essa é boa. Como é que o pessoal diz? Olha, eu não sou infeliz como essas magrelas que comem alface. Eu me carco no lasanha. Não é assim? Não é assim? Veja nos Face, o que se posta lá? Mesa farta, churrascada, costelada, né? Ninguém mais tem vergonha de dizer que é guloso. Acabou. Não é verdade? Não é assim que funciona? Então, hoje é virtude dizer que é bom de garfo, que está se esbaldando, né? É bem menos assim. Avareza. Eu não sou avarento. Eu sou controlado. É diferente. O sujeito, para tirar dinheiro de mim, tem que suar a camisa. Gente, se o cara que está precisando tem que suar a camisa para tirar dinheiro de mim, o que é que eu valorizo mais? O dinheiro ou o meu ser humano, meu próximo? Então eu sou avarento. Mas hoje virou virtude. Sinônimo de sucesso. O cara se deu bem na vida, mas o cara é ó. Virtude. A avareza hoje é virtude. Não é mais pecado. Ira. Sou muito boa gente. Muito boa gente. Mas não pisa no meu pé. Não pisa no meu pé que eu bato. Eu defendo a minha lá. Não vou para casa. Não levo desaforo. Ira. E as pessoas falam isso. Não é. Eu resolvo tudo no grito. Eu me imponho. Isso é ira. Constranger uma pessoa pela palavra ou pelo temor de ser agredido é ira. É pecado. E é pecado capital. Mas hoje em dia a gente prolifera isso, né? Não é verdade? Preguiça, nossa. Essa, olha, papai. Assim, quem é que nunca escutou a frase? Ai, se eu pudesse, eu dormia até o meio-dia. E se, olha, pudesse um pouquinho mais, eu dormia também. Se o feriado... Viu? Foi aqui, apanhar. Se o feriado, se tivesse um feriadinho no meio da semana, puxa vida, que beleza. Se fosse sempre assim. Ou na sexta-feira a galera já está louca, postando festa, viagem, emenda um sábado se for preciso, mas só querem saber de festa. Isso é preguiça. Hipoteticamente é preguiça. Teoricamente é preguiça, é pecado, mas a gente se orgulha.
de poder dormir mais. E posta isso às vezes na rede social. Acabei de acordar. Né? E assim que funciona. E a inveja, essa nós não vamos falar porque ninguém é invejoso. Né? Nós já tiramos por baixo, ninguém é invejoso. E vamos falar então, vamos nos concentrar no 7º pecado capital, que é a vaidade. Em algumas literaturas tem soberba, em algumas literaturas traz exatamente o que Kardec falava sobre o orgulho. E esse pecado da vaidade, segundo a doutrina judaica cristã, nasceu com Lúcifer. Quem que é Lúcifer? Quem é Lúcifer? Lúcifer é o demo, gente. Sim, mas a gente não prova. Lúcifer é o capeta. Ele é o cara, gente. Lúcifer é o homem que manda no inferno. Esse é o cara. Tá? O pecado da vaidade nasceu com esse cara, com Lúcifer. Então, Lúcifer era um arcanjo. Um arcanjo muito belo. E aí a gente percebe a dificuldade de passar pela terra com a prova da beleza. A maioria das pessoas acabam sucumbindo pela soberba da beleza. É difícil aumentar a prova da beleza. Pedir para vir belo para esse planeta não é fácil. Não é fácil. E a diplomacia vai dizer que vocês são todos belos. E a vaidade faz com que vocês acreditem. Por quê? Porque eu estava falando agora com o Márcio sobre isso. Nós adoramos elogios. Nós aceitamos qualquer elogio. Se eu disser, qualquer elogio que eu faça, eu aceito. Qualquer um. Criticamente. O elogio é sempre aceito. E às vezes ele é aceito de uma forma diferente. A gente fica meio vermelho. Né? Que é exatamente o elogio é uma admiração que a vaidade faz para a humildade. Você tem que se mostrar humilde. Então você fica vermelho. Imagina, o seu bonito assim, com teus olhos, bondade sua. Fale mais, eu quero escutar mais, conte mais para mim. Meu ego pede. É isso que é a vaidade. Nós não admitimos, mas dentro, intrinsecamente, a gente pede pela vaidade. E Lúcifer, infelizmente, acabou caindo por causa disso. Ele cometeu o engano de se olhar no espelho. E quando ele se olhou no espelho, ele viu que ele era o cara. Ele viu que era um cara bonito. E ele disse, eu mereço mais. E quando ele falou, eu tentei trazer um Lúcifer aqui, as meninas me ajudem. Foi o que eu achei demais dentro da minha concepção. Então já vou fechar o tanto dele, para que vocês não fiquem mais vaidosos. Então Lúcifer foi o primeiro ser da criação que trabalhou a ideia do eu em detrimento do nós. Ele quebra o ritmo da criação. O ritmo da criação era nós. E ele disse, eu mereço mais. Eu sou melhor. E quando ele faz isso, todos os seres criados eram nós. E ele se tornou o eu. Então, gente, Lúcifer cai. Cai por quê? Porque Lúcifer, ou Satã, ou demônio, como vocês falaram antes, ou ego, como eu costumo falar, se tornou o nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? O ego. É o demo? Eu sou o meu maior inimigo. Quanto eu falo quanto mais mais eu peco pelo pecado da vaidade. Esse é o nosso maior inimigo. E é o que todo mundo tenta vencer. O ego. Então o demônio, ou o Lúcifer, não mora no inferno. Não tem rabo, não tem chifre, não usa aquele garfo para te pinicar a hora que você entrar no inferno. Onde é que mora o Lúcifer? No nosso coração. E assim, gente, quando a gente está pensando no eu, nós estamos pensando no ego. Ou seja, nós estamos sendo tentados por Lúcifer ou por um demônio. Quando nós estamos pensando em nós abrimos nossa consciência
e nos elevamos ao pensamento de Deus. E nós trazemos o que no nosso coração? Deus. Dentro dessa dualidade entre Deus e demônio é exatamente isso. Quando nós vencemos o ego e passamos a pensar nos outros, nós vencemos o demônio. Essa é a tentação. E aí, o que acontece com Lúcifer? Ele traz para a terra, caído por peso específico, quando ele pensa em eu, ele pensa em si só, ele cai. Cai na terra, segundo essa tradição. Cai na terra e vem com ele um bando de anjos, que era fiel a ele. Um terço, segundo conta essa tradição. Um terço dos anjos cai na terra junto com ele. E aí Deus manda um anjo especial, um arcanjo especial para combater, chamado Miguel. Mihael, quem como Deus? O nome de Lúcifer eu falei? Portador da luz. Olha o nome, portador da luz. E Miguel, quem como Deus? Por que quem como Deus? Para mostrar aos humanos que ninguém é como Deus. Mihael. E Miguel vem, vence Lúcifer nessa batalha, derrota as tropas dele e aprisiona Lúcifer no inferno. Por isso que nós temos essa coisa de que o demônio mora no inferno, cria-se o inferno, né? Então, e aí Milton, que é um grande escritor do século XVII, um poeta, vai contar num livro chamado Paraíso Perdido, ele narra essa passagem muito, muito bonita. Ele diz assim: Miguel se compadece de Lúcifer e chega em Lúcifer no inferno e diz: Lúcifer, que triste, né? Nunca mais o céu, nunca mais vai poder ver o Pai, ele está no céu. E aí Lúcifer fala uma frase que nos seduz até hoje: eu prefiro ser o senhor do inferno do que escravo do céu. Ou seja, eu prefiro viver nessa kitnet apertada, bagunçada, com pessoas que eu estou brigando todo dia para poder ser mais eu, que é chamado terra, do que viver na casa do meu Pai. Um lugar amplo, espaçoso, onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo olha pelo próximo da sua família. Essa, infelizmente, é o nosso destino. Isso representa esses anjos decaídos que as pessoas falam tanto sobre o céu. Essa é a ideia. Então, só para completar, vencer sozinho é muito mais importante, porque eu sou melhor do que dividir a vitória com os outros e ser apenas mais. Quando a gente pensar dessa forma, nós sempre estamos pensando por ele, sempre pensando por isso. Essa banda aí, talvez alguém conheça, né? Conhece? Não é do meu tempo. É do teu tempo, né? Essa banda? Não do meu. Aí a gente vê que a vaidade melhora as pessoas, né? Dá uma olhada na roupa desse sujeito aqui. Agora tá na moda, né? Isso aqui é roupa de tigresa, né? Essa banda chamava-se Ultraje a Rigor. E elas tinham uma música que dizia o seguinte: eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Nossa, excesso de é o tempo que nós estamos vivendo. Relata muito bem. Excesso da vaidade. Excesso, eu preciso. O que eu faço é extraordinário e deve ser elogiado por todos. Tudo que eu faço é bom. Eu preciso ser elogiado. E aí a gente continua nessa situação. O que eu tenho para falar é mais importante do que você tem para me contar. Sempre assim. E aí ninguém escuta mais. E façam essa festa em casa. Chega em casa, você não pode fazer. Chega em casa, sentem e digam a seguinte frase: eu estou cansado. 99% dos senhores terão a seguinte resposta: eu também. Ninguém está preocupado com você. A pessoa não vai dizer assim: nossa, será que você não está cansado porque você está trabalhando demais? Será que você não está cansado porque você está precisando de algum suplemento? Não. Ela vai dizer: eu também. Porque as pessoas escutam para falar de si mesmo. Isso é ego. Isso é vaidade. Tá? E aí nós ficamos naquela competição. Né? Eu acordei às 6, eu acordei às 5. Eu tenho dor de cabeça e eu tenho um tumor.
É bem isso aí. Porque não interessa se é tristeza ou é felicidade, mas eu tenho que ser mais. Eu tenho que mostrar mais. Isso é verdade. Isso é soberbo, isso é orgulho. Isso é o mal gerado por Lúcifer. E aí a gente vai indo, né? Porque o verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender o nosso irmão. Nós escutamos sim para responder a ele. É para isso que a gente escuta. A gente não abre mais os ouvidos para escutar os problemas dos outros, entender e tentar ajudar. A gente escuta para ver, puxa vida, realmente a minha situação está melhor. Você só pensa em você. Essa é a ideia. E tem gente falando aí, um cara falou, eu não me lembro o nome, dizendo que hoje se procura muito cursos de oratória, né? Que devia se procurar mais cursos de escutatória. É o que nós estamos precisando, pessoas que ouçam. E Emmanuel já fala lá atrás, quem aprende a ouvir com atenção, aprende a falar com conversas, hoje estão precisando ser proveitosas. Nosso ego não está deixando. E aí, Leandro Carnal, que é um sociólogo, um historiador, ele chama os tempos em que nós estamos vivendo como momentos e épocas do homem efêmero. O que é o homem efêmero? O homem efêmero é o tipo, eu acho mais mulher, vamos dizer, na minha área, né? Mas que seja um homem efêmero. Aquele cara que precisa contar tudo que faz. Ele precisa receber feeling, sabe? Ele tem que ter retorno. Tipo assim, posta no Facebook. Acordei. Como se o mundo estivesse esperando aquele cidadão abrir os olhos. E continua. Faz sol aqui. Como se o sol estivesse lá por causa dele. Aquele lugar por causa dele. Talvez 99% do mundo tinha sol, mas ali não tem. E continua a almoçar. E vai, e eu contei esse dia ontem, lá, eu tive um embate com uma menina. Eu estava indo 1h da tarde de um sábado subindo na serra e parei no posto entre Papanduva e Vitópolis para abastecer. Fui lá no caixa para passar o cartão. Simpaticamente falei com a moça assim, boa tarde. E a moça me respondeu, ela me deu uma resposta reveladora. Ela disse, não, eu ainda não almocei. Gente, percebam só, mas a gente escuta isso direto, percebam só. A tarde no Brasil depende do almoço daquela menina. É isso aí. Se ela não comer, se ela tiver de jejum, de regime, nós estaríamos com uma eterna manhã inteirinha da manhã. Não é verdade? Ela acha que o Meridano de Grivent define pelo almoço. Isso é efemeridade, sabe? É achar que tudo depende de você. Eu tentei falar com ela e fui mal argumentado, eu tive que baixar a bola e continuar meu caminho. Não adiantou, ela achava realmente que o almoço fazia a tarde dela se transformar em tarde. Tudo bem, ideia de cada um. Né? Mas é uma forma da gente mostrar nossa efemeridade. É assim que funciona. Né? Esse é o homem efêmero que o Leandro Carnal fala, em que nós precisamos estar mostrando para todo mundo a nossa vaidade. E isso vai cada vez ficando pior, gente. Nós estamos levando isso cada vez mais longe, ao ponto de termos hoje um excesso de autoestima. Botaram na nossa cabeça que nós temos que ser felizes. Nem que seja na marra. E para ser feliz, você tem que ser não só feliz, você tem que ser mais feliz que o outro. E isso é mais difícil. Tá? E aí, o que acontece? Se eu não tenho essa autoestima, se eu vou perdendo essa autoestima, e se eu não recebo um elogio todo dia de manhã, você está trabalhando muito bem, o teu trabalho está ótimo, você está com o cabelo lindo, a tua maquiagem está excelente e assim por diante. Chega no final do dia e eu digo, meu Deus, será que a minha maquiagem hoje não foi boa? Eu tenho que fazer um cabelo novo. Esse tipo de coisa. Nós estamos ficando neuróticos, porque não recebemos elogios. Porque o ego pede, a nossa verdade pede. Isso é problema. Porque chega um momento que você começa a pensar que ninguém me entende. E aí você vai para o livro de autoajuda, é o começo. Tá? Livro de autoajuda que só ajuda quem escreve. É autoajuda. Né? Então, e você vai para o livro de autoajuda, daqui a pouco você vai tratar no lítio,
que é o remédio antidepressivo, e daqui a pouco você vai para o suicídio. Porque ninguém me entende. Há 7 bilhões de pessoas no planeta e ninguém me entende. Mas já passou pela tua cabeça, talvez, que a Magda tem o direito de não gostar de mim? Afinidades, sensibilidades, existem em grupos. Ela tem o direito de não gostar de mim. Nem por isso eu preciso ser feliz. Isso é um baita de um problema. É um problema que a gente tem que passar. Porque se quiséssemos apenas ser felizes, tudo bem, seria fácil. Mas queremos ser mais felizes que os outros. Então é difícil, pois achamos os outros mais felizes do que eles realmente são. Isso já Montesquieu falou no século XVIII. Nós achamos que os outros são mais felizes do que realmente eles são. E isso é verdade. A grama verde do outro sempre é melhor do que a nossa. Mas quando a gente passa a pastar na grama verde do outro, você percebe que a tua ainda é a melhor. Porque está do outro lado, você ainda precisa pegar ela de novo. E assim nós ficamos. É essa grande briga. E aí você se isola. Tem gente que faz isso. E eu não estou querendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Depressão, é problema químico, tem que ser tratado, eu sei disso. Eu estou entrando mais na questão do ego, da vaidade, não me casou com isso aí, tá? Não levem isso a fundo. E tem mais uma situação. As pessoas às vezes se isolam. Digam, não, tá bom, tudo bem. Então eu não quero mais, porque eu não estou me sentindo bem, eu não vou sair mais, eu prefiro ficar em casa, no meu lugarzinho, no meu espaçozinho, tá? Isso não funciona. Isso é um engano. E isso já foi tentado muito e não resolveu. Se nós estamos aqui nesse planeta, é porque nós precisamos disso aqui. Ó. Nós precisamos sair, nós precisamos receber das pessoas comparações conosco. Nós temos que estar envolvidos. Nós crescemos com isso. Isolar-se não funciona. E eu vou contar a história para vocês de um cara chamado Santo Antônio. Conhecem Santo Antônio? Casamenteiro? É, mas não é esse. É o primeiro. Acho que o pessoal nem sabe que existe 2, né? Esse Santo Antônio, que é o casamenteiro, é um Santo Antônio do século XII, que nasceu em Lisboa, em Portugal, acabou transferindo-se para Pádua, e em Pádua, até hoje, ele é um dos mais célebres da Igreja Católica. E virou casamenteiro por uma história bem complicada, bem comprida, que eu não posso contar. Da outra parece. Da outra parece. Mas eu vou falar do primeiro, do Santo Antônio, que era egípcio, que viveu no século III, 200 e alguma coisinha, e era conhecido como Santo Antão. Santo Antão viveu 105 anos. Bastante. Dos 105 anos que ele viveu quase 80 numa caverna, isolado. Porque naquela época virou moda, virou febre, dizendo que você precisa se isolar para vencer o ego, vencer o demônio. João Batista fez isso e algumas pessoas eram conhecidas como santos anacoretos, que eram ascetas, né? Aquelas pessoas que não tinham um relacionamento com ninguém, que eles tentavam sozinhos conhecer a si mesmo e enfrentar o ego. Então Santo Antão viveu 80 anos numa caverna, comendo raiz, gafanhoto, larva e tudo que ele podia encontrar. Esse era Santo Antão. E Santo Antão foi testado pelo demônio, segundo a tradição. Todos os dias o demônio tentava Santo Antão. E ele, filho. O demônio elegeu o nosso querido Santo Antão como meta corporativa, a gente fala isso na administração. Ou seja, eu vou mostrar para todos vocês que essa aqui vai ser tentado e vai ser dissuadido. Então o demônio elegeu ele. E todos os dias ele tentava. Então quando o Santo Antão se ajoelhava para rezar frente a um crucifixo, o demônio apresentava para ele uma mulher pura, para testar a carne. Quando o Santo Antão dizia assim, hoje eu vou dormir sem jantar, o demônio apresentava para ele uma mesa picanha, estrelada, porquinha poruru, Big Mac, quem gosta de Big Mac, sushi sashimi, frutas da época, baba de moça, fios de ovos, quindim, sorvete de chocolate. Se tivesse sorvete de chocolate eu já tinha caído. Enchia a mesa do cara. E Santo Antão passou
até os 105 anos. Aí o demônio disse assim, não, peraí, esse cara não tem jeito. Com tudo isso que eu mostrei, o cara não conseguiu ainda, né, continua firme, e pegou sua malinha e foi embora. E aí Santo Antão faz o quê? Cai de joelhos e faz uma oração a Deus. Santo Antão diz, obrigado, Deus, obrigado, agora eu sou santo. Aí o demônio sorriu e voltou. Pecou pela vaidade. Venceu todos os vícios, gente. Mas infelizmente a vaidade pegou ele. Então, a gente percebe isso muito hoje em dia. As pessoas, olha, no fundo, a pessoa virtuosa, a mulher fiel, o homem dedicado, o filho exemplar, cometem o erro de dizer, eu não sou como adúltero, nem infiel ou rebelde, mostrando que por trás de cada virtude há sempre uma vaidade. Voltamos aos 7 pecados capitais. O que a gente acha pecado, no fundo, a verdade acaba nos trazendo como virtude. Dizer que eu sou bom é um pecado. Dizer que eu sou melhor é um pecado. Quando eu digo eu estou pecando. Eu não sou santo. Mas talvez um dia chegamos lá. Essa é a nossa busca. E Jesus, gente, meu Deus, Jesus trabalhou muito isso. Jesus falou demais sobre a vaidade. Né? Ele cobrava isso dos discípulos. Na época de Jesus, por exemplo, até hoje, assim, né? O valor do ser humano era dado por títulos que a pessoa tinha, pelo poder econômico e social que ela exercia. Né? Esse era realmente o valor de uma pessoa. Ainda hoje você tem essa ideia. E Jesus combateu muito isso. Falou demais sobre isso. E Jesus aproveitava momentos da vida do cotidiano para passar alguns ensinamentos. Então, naquela época, deixa eu situar vocês aí. Os judeus, eles tinham, digamos assim, eles precisavam mostrar o externo, cultos externos. Então, eles faziam longas orações dentro do templo de Jerusalém, nas praças públicas, mostrando que eles realmente louvam a Deus. Né? Eram tradições que eles traziam dentro do Pentateuco, dentro da Torá, né? Dentro das Escrituras. E eles também faziam o quê? Eles tinham que, ela dizia, que ir até Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, nas principais festas. E eles faziam isso. Quem tinha as condições, logicamente, para fazer isso, mas eles tentavam fazer ao máximo. Inclusive, eles faziam oferendas, sacrifícios ao templo. Então era assim, se o cidadão tinha um pecado pequeno, ele ia lá e sangrava um pombinho. Mas ele comprava o pombo do templo de Jerusalém. Se ele tinha um pecado um pouquinho mais elevado, ele ia lá e sangrava um cordeiro. Se ele tinha um pecadão, era um cara mais pecadão, ele sacrificava um boi. Isso era uma forma de mostrar que ele estava redimindo a Deus pelo que ele tinha feito. Então ele oferecia a Deus. É claro que essa carne tudo era vendida, assim como era comprada, era um comércio. Mas aquilo estava nas Escrituras e eles cumpriam. E eles faziam também doações em dinheiro, como se faz hoje em dia. Então eles doavam ao templo dinheiro. E Jesus vai aproveitar para passar um ensinamento sobre vaidade muito legal que eu trouxe aqui, que é o óbolo da viúva. Já ouviram essa passagem? Está lá em Marcos e está lá em Lucas. Os 2 evangelistas trazem isso aí. Então Jesus conta lá que ele estando sentado de frente de onde era um gasofilácio, palavra monstro, né? Nome de piada? Nome de piada? Nome de piada, para dar esse nome, né? Gasofilácio. É masculino. O que é um gasofilácio? Gasofilácio era uma caixa de arrecadação de dinheiro. Era tipo trombeta, assim. Tinha uma bacia em cima, ele ficava fino, e embaixo tinha o depositário de moedas. Porque naquela época não tinha dinheiro de papel, né? Então eles só tinham moedas. Então eles chegavam, jogavam uma moeda em cima, e a moeda batia tudo naquela bacia, naquele côncavo, e caía para dentro do gasofilácio. Né? Então, isso, o que acontecia? Isso aparecia, dava um barulho. Então os ricos, eles usaram um artifício bem interessante. Eles trocavam o dinheiro graúdo por moedas menores. E aí eles largavam aquela moedarada, né? Aquilo fazia um barulhão imenso e todo mundo olhava. E no que olhava, dizia assim, pô, esse cara
Tá podendo. Esse cara tem dinheiro, esse cara é bom. E aí a vaidade se aproximou. Né? E Jesus conta, e Haroldo Dutra fala, e Jesus conta o seguinte, então, observava ele de que modo colocava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos colocavam com a mão larga, eu expliquei, né? Largavam o dinheiro por cima. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, lhes disse, na verdade vos digo, que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros que colocaram no gasofilas. Porque todos os outros colocaram o que tinha de sobra, porém ela colocou tudo o que tinha e tudo que lhe restava para o seu sustento. E isso é uma grande verdade que Jesus conhecia. Tem um livro chamado Mulheres Fascinantes, que é nada mais nada menos psicografado pelo espírito Leon Tolstói, para ter uma ideia do naipe do livro. Por uma médium do Paraná, de Porucatu, no Paraná. Não lembro o nome dela não. Mas assim, conta sobre mulheres que tiveram a vida com Jesus. Por isso o nome Mulheres Fascinantes. É um livro muito legal. E conta a história dessa viúva com a neta dela. E conta que eles saíram de uma aldeia, distante 2 dias de caravana, para chegar no templo de Jerusalém. E que eles gastaram todas as economias que eles tinham na viagem. Quando chegaram aqui, eles tinham apenas 2 moedas, que era o que restava. E eles sabiam que era tudo, que eles iam ter que, vamos dizer assim, precisar da ajuda dos caravanos para se alimentar até voltar para casa. E mesmo assim, ela foi lá e depositou no gasofilácio as 2 moedinhas. E aí ele nos ensina, isso aqui é um ditado judaico, né, que a caridade deve ser anônima. Do contrário, ela é. Como a gente faz isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente compra uma rifa, a gente vai estudando isso, a gente se corrige, né? Mas quando a gente compra uma rifa de uma pessoa que está precisando de uma cirurgia, ou às vezes uma instituição e tal, a gente sempre se pensa primeiro, será que eu tenho dinheiro? Então não tem. Então eu vou ajudar. Poxa, se você falou isso, você já anunciou para todo mundo que você está sendo magnânimo em ajudar essa pessoa. Isso é verdade. E a gente faz isso. Eu trouxe essa tela aqui para mostrar para vocês desse cara. Acho que vocês já conhecem, né? Antônio Emílio de Moraes, né? Ele é dono do grupo. É dono do grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados brasileiros. E ele morreu há meses atrás, e aí que as pessoas ficaram conhecendo que ele era um exímio doador, um filantropo de primeira linha. E ele dizia o seguinte, ó, o que eu faço de donativos, só eu e Deus estamos sabendo. Meu pai me ensinou que donativo comprou propaganda para ganhar donativo. Exatamente o que se fazia antigamente, continua se fazendo. E já dizia Emmanuel no livro Fonte Viva, é muito fácil servir à vista. Todos podem fazê-lo procurando ao preço dos outros. Difícil, porém, é servir às escuras, sem o ilusório manto da vaidade. Fazer o bem sem ostentação. Como isso é complicado. Mas mudem o foco de vocês. Não pensem mais em caridade. Pensem em fazer o bem para as pessoas que estão em volta de você. Como isso é difícil. Porque é da natureza humana esperar sempre a recompensa. Nós somos criados dentro de um sistema competitivo. Desde criança nós aprendemos a ser competitivos. Temos que ser competitivos. Nós precisamos ser bons. É isso que nós aprendemos. Em que vivemos. Somos levados a entender que, como verdade, a ideia de que todo esforço deve buscar recompensa. Sempre. Todo esforço deve buscar recompensa. Quando você vai dar um presente para uma pessoa, uma data, aniversário, Natal, Dia das Mães, você dá o presente e espera a recompensa. Espera ela abrir, ela diz assim, eu estava precisando dessas brigas, né? Mas você espera, mesmo que seja falso, porque você precisa da recompensa. Você lembrou da data, você se esforçou para comprar um presente. A gente espera. Nós fazemos jogo com a nossa caridade, com o nosso amor. Nós fazemos isso. E fazemos o que eu chamo, até nas nossas relações afetivas a gente faz isso. Eu chamo de amor e gosto. Eu
te dou para que você me retribua. Eu te amo para que você me ame. Eu só te amo se você me amar. Senão, nada feito. E a gente esquece uma coisa muito certa, que dentro do Espiritismo é muito falado, que Jesus cansou de falar. Que o amor faz bem para quem ama. Quem ama, libera endorfina, libera adrenalina em doses necessárias. Quem ama, vive em estado de graça, vive em estado de felicidade. Quem está apaixonado e quem que nunca se apaixonou aí, sabe disso. Né? Voltou um cheque lá, a conta venceu, cortaram a água, amanhã. Quem ama, a gente não está nem aí com o que está acontecendo externamente, porque está amando. E o amar faz bem ao corpo físico. Por isso que Jesus cansou de dizer, amai o próximo. E daí ele deu uma largada nisso aí, porque ele sabia que nós somos egoístas, como a ti mesmo. E isso vai mudar. Como Moisés dizia, respeite o próximo, Jesus veio e disse, ame o próximo como a ti mesmo. E agora, nesse mundo de regeneração que nós estamos entrando, vai ser assim, ame o próximo mais que a ti. Porque quem não tiver isso dentro do coração, vai ficar batendo no Lúcifer, vai estar pecando com ele. Essa é a ideia. O amor faz bem. E a gente esquece disso, a gente fica procurando o príncipe e a princesa para que nos ame. E esquece de dar amor, que é o mais importante. E lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta show de bola. Eu tirei de lá. Aliás, eu sempre digo que o Livro dos Espíritos é que nem receita de bolo. Se você precisa de alguma coisa, vá no Livro dos Espíritos. Tem. Tudo tem. É impressionante. 895. Qual é o indício mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo o homem de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam em geral as certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir a fundo. O verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um indício notório da inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, menos compreende o seu destino. Interesse pessoal. E aí que vocês começam a fazer a sua reforma íntima. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa, vocês parem e pensem, é meu interesse? Eu estou fazendo isso por mim ou por outra pessoa? Por meu pai, por meu irmão, ou pela pessoa que eu amo? Essa é a reforma íntima básica. E aí nós voltamos a Lúcifer. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Foi o orgulho que trouxe Lúcifer para cá. E nós também. Mas é a humildade que faz de homens anjos. O nosso progresso é de humildade. E humildade, gente, não é andar com roupa rasgada, chinelo de bermuda, ou andando de fusca podre. Não. Tem gente que... Eu ando. Pois é, é por isso que eu estou falando. Né? Porque tem gente muito mais humilde andando de BMW do que andando de Fusca do Mar. Não é o teu caso. Humildade é outra coisa. Humildade é reconhecer no outro os valores que ele tem. E reconhecer em nós os defeitos que nós temos. Isso é humildade. Tá? E aí, a doutrina espírita é importantíssima nessa situação. Porque a doutrina espírita nos ensina uma coisa, que nós somos seres eternos, que nós somos espíritos eternos. E sendo espíritos eternos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês aqui, não gostaria de dizer. Todos aqui dessa sala, todos, vão desencarnar. Vamos. E os encarnados que estão aqui vão encarnar. Trocam-se os papéis, trocam-se os lugares. Mas como dizia Chico, da morte a gente escapa, mas da eternidade a gente não escapa. Isso vai acontecer.
As badaladas do relógio, todas elas nos machucam, mas a última badalada nos mata. Tem um horário certo. Nós vamos fazer isso. E a mesma ideia de que uma criança, quando entra para uma escola, quando ela entra no primário, agora não é mais primário, é ensino fundamental, ela recebe um material pedagógico, borracha, caneta, lápis, caderno, cartilha não recebe mais. Agora é com notebook. Tablet. Meu tempo era cartilha. Assim também nós, gente. Quando viemos a esse mundo encarnado, recebemos um material pedagógico. Nosso corpo, nossa família, nosso emprego, nossos bens materiais, nossas imperfeições físicas, boas ou más, mas nós recebemos esse material pedagógico. E assim como a criança, quando sai da escola, deixa todo esse material para trás, nós também vamos deixar. Tudo vai ficar para trás. E o que a gente precisa pensar é o que é essencial nessa história. O que é essencial? Por que eu recebi esse material pedagógico? Para que eu recebi esse material pedagógico? Isso é a pergunta que nós temos que fazer. Tem uma igreja em Praga, na República Tcheca, que é toda feita de ossos. Vocês já ouviram falar? Desde o piso, ossos humanos. Desde o piso, as paredes, o teto, é tudo osso humano. E lá tem uma frase na entrada da igreja que diz assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E antigamente se colocava em cemitérios também uma frase assim, tipo, és o que somos, serás o que somos. És o que fomos, serás o que somos. Para lembrar vocês que vocês não são efêmeros, não são efêmeros como esse homem. Vocês são espíritos e vão ter que levar tudo o que vocês aprenderem. Tudo. Chico Xavier, gente, para terminar, eu já passei. Chico Xavier, todo dia ele era incumbido de mão, e mãe falava para ele: Chico, humildade. Humildade. Disciplina para consigo mesmo, severo e exigente para com a sua melhora, e não para com as dos outros. Elogio para os outros, crítica para nós. Isso que é humildade. E crítica tem mais uma situação. As pessoas às vezes ficam com medo, ou se isolam com medo de críticas. Isso é vaidade. O medo da crítica é vaidade. Isso é a primeira sinônimo de vaidade. Mas existem 3 regrinhas que o palestrante espírita fala sempre, que você nunca vai sofrer crítica se você seguir elas. Primeira regrinha: não diga nada. Se você não dizer nada, ninguém vai contestar a tua ideia. Segunda regrinha: não faça nada. Se você não fizer nada, ninguém vai poder um dia regular os seus dados. E terceiro e não menos importante: não seja nada. Se você não for nada, você não vai atrapalhar ninguém com a tua luz. Quem consegue fazer isso? Inerente a nós, na verdade, nós sempre receberemos críticas nesse mundo. Sempre. As críticas é natural. O que nós fazemos com elas é que nos torna pessoas. E Chico sempre quis ter um piano. Ele adorava, ou ele tinha o sonho de ser um tocador de piano. Um dia, na década de 70, alguns amigos deram um piano para ele. Nunca tocou. Trabalhava durante o dia e psicografava à noite. E às vezes, em boa parte do tempo, na década de 50 e 60, ele ainda balançava o berço do sobrinho que tinha problema, que era excepcional. E com a outra mão, ele psicografava 420 e tantos livros que mudaram e vão mudar o mundo que a gente tem hoje. Esse é o Chico. Sinônimo da humildade. Chico se considerava um verme. Ele dizia assim: eu sou um verme. Até que Emmanuel um dia disse para ele assim: olha, Chico, peraí, cara, não é todo mundo que pode se considerar um verme. O verme, ele faz muito bem a sua tarefa na terra. Ele é ali na terra, ele faz irrigação, ele faz com que as plantas venham bem. O verme cumpre muito bem a sua tarefa na terra. Não são todos os homens que cumprem bem a sua tarefa. Então não é todo mundo que pode se considerar um verme.
E ele dizia, uai! E aí ele começou, não tinha pensado assim, dizer, ele começou a se considerar um subverbo. Francisco. Tirando o Fran, ele ficava só um cisco. Só um cisco. Mas ele é um cisco de Deus. E esse cisco de Deus nos deu tudo isso que nós estamos tendo aqui hoje. Muita paz para todo mundo, felicidades. Espero voltar a casa. Obrigado, pessoal.